Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bicho Escuta Isso. Eu sou a Bruna, tô aqui com os meus psicos de estimação, João Belchior Buonasera, Natasha. e Júnior Costa. Buonasera, Catus. Roda a vinheta. E hoje a gente vai falar de A sugestão de tópico foi minha, do assunto foi meu, foi um insight que eu tive enquanto eu estava assistindo o YouTube. E aí eu quero contextualizar primeiro para vocês, para a gente poder desenvolver esse pensamento, tá bom? Então, eu estava assistindo no YouTube, estava assistindo Nós Série, que é uma série produzida pela Cafrender, que eu não sei se vocês conhecem, que tem o podcast É Noia Minha, que é bem famosinho aqui no Aham, Brasil. conheço. Ela está produzindo uma série, né, documental com a Dia TV, e tá muito legal. Se vocês gostam já do É Noia, assistam, porque tá muito legal. E aí foi o episódio que saiu essa semana e ele estava falando sobre essa questão das redes sociais, de você gravar e se expor e ao mesmo tempo ter um registro. E aí o que me pegou foi que aí ela foi na casa de uma família que a gente olha, a gente vê que tem uma condição financeira boa. E essa família tinha uma estante assim, cheia de livros, e eram chamados livros da família. E aí cada livro tinha muitos registros de uma pessoa. Então tinha o dia que essa pessoa nasceu, uma fotinha, uma notícia que estava no jornal aquele dia, muitas informações registradas ali. E aí, por exemplo, a filha do cara, né, do patriarca da família, nasceu em Paris. Então a gente já vê a situação Ah, financeira dessa família. E deixa aí, ela. chiquérrimo. E aí, um insight que eu tive, que é uma coisa que me persegue há muito tempo, é essa questão financeira, no sentido de que aquela família tem a possibilidade de viver, no sentido de você ter tempo para você ter um livro, para você registrar todas essas informações da família e não só sobreviver. Que é o que eu sinto que, por exemplo, a minha família, que veio de uma situação financeira mais difícil, que era praticamente uma mãe solo com 3 crianças, estava tentando fazer. Tinha tempo Uhum. de tirar foto? Nem sempre. Muitas vezes não, né? O que me leva a outros questionamentos, né? E aí, um ponto que eu sempre me questiono é quem eu seria se eu não tivesse essa vivência com a insegurança financeira há tanto tempo. Eu não sei dizer quem eu seria. E para além disso, eu tenho, né, na minha vivência, outros pontos, como a ansiedade. Quem eu seria se eu não convivesse com a ansiedade há tanto tempo? Quem eu seria se eu não tivesse tido episódios depressivos durante a minha vida? Eu sei que é uma resposta que eu nunca vou saber, mas é uma coisa que eu me pergunto com uma certa frequência. E aí, para além disso, eu me peguei pensando que, por exemplo, vocês dois tiveram uma infância muito parecida, no sentido de serem crianças afeminadas, né? Ó, a gente fala criança gay, eu não sei se é certo falar isso ou não, mas a gente fala criança gay. E aí Criança viada. criança viada, exatamente. E aí Eu adoro. eu me perguntei exatamente isso. Vocês já pararam para se questionar quem vocês seriam se não tivessem essa vivência da criança viada? Até quando isso é um aspecto da personalidade de vocês, sabe? Não sei se é uma noia que vocês compartilham, se faz sentido. Falei, né? Falei. Mulher, assim, é como eu te disse, né? Essa pergunta eu achei que foi uma pergunta muito interessante, porque eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Sério? Eu sempre pensei assim, tipo, que eu fui atravessado por essas coisas que a gente já conversou nos outros episódios, enfim, e como isso foi me construindo, né? Porque eu acho que e aí eu acho que talvez apareça um lado um pouco mais psicólogo meu. Mas desse ponto de ir na clínica, a gente tenta muito puxar também para a pessoa sobre quais são as possibilidades reais que ela tem de viver hoje, né? Além desse ponto, que é como tu falaste, são respostas que eu nunca vou ter, né? Essas perguntas, e tá tudo bem que não tenha. Mas o que eu fico pensando é para onde é que isso pode me levar? Nesse ponto de, e se eu ficar pensando demais, como é que seria se eu não tivesse passado por todo aquele sofrimento, né, por toda aquela questão de ser podado pelo fato de ser uma criança viada, pelo fato de
né? Eu descobri que, sei lá, eu gostava do Robin do Batman e eu tinha que esconder aquilo porque eu não via, né, nenhum menino falando sobre. Eu não sei, eu acho que seria muito mais gostoso, né, de conseguir viver a minha infância, a minha adolescência, como qualquer outra criança e adolescente que se identifica como uma pessoa hétero, com certeza, né? Mas eu não sei, o É que eu fico possível, tentando né? eu fico tentando, assim, não me apegar tanto como seria, e sim no sentido de, tá, o que que eu tenho hoje pra mim? Quais são as possibilidades que eu tenho hoje? Quais são os lugares em que eu sou abraçado, em que as pessoas me abraçam no sentido de eu me sentir pertencido, de eu sentir que a minha existência ela não precisa ser podada. Então, o que eu tento me apegar muito é nisso, né? No sentido de quais são os espaços em que eu posso existir sem precisar ficar sendo podado e sem achar que eu preciso ficar pisando em ovos, né? Então, pro meu lado, falando assim, pessoalmente, eu tento me apegar muito às possibilidades que eu tenho hoje, possibilidades reais, porque eu sempre fui essa pessoa muito de idealizar horrores, de ficar assim, nossa senhora, A se minha tu psicóloga fala que esse si é uma grande fantasia, né? não, total, total, porque acaba que eu falo quais são as possibilidades reais, mas também eu não tenho controle sobre o que que pode acontecer com a minha ação a partir daquela possibilidade. Tipo, eu vou escolher sair hoje para jantar. E eu vou escolher um camarão, sei lá. Mas eu não sei o que que pode acontecer no jantar, se vai acontecer alguma coisa diferente, se não vai ter o camarão ou não, se o camarão vai estar bom ou não. Mas eu tomei essa escolha. E aí, como sustentar essas consequências positivas e negativas? Eu ia surtar se não tivesse camarão, ia sair de casa para comer camarão. Acontece. Você, O que eu pensei, eu lembro que quando eu comecei a faculdade, lá no primeiro semestre, segundo semestre, eu tinha uma disciplina, que eu nem lembro qual que era, que eu lembro que o professor pediu a gente para fazer uma redação, um texto, alguma coisa sobre quem eu seria ou quem eu gostaria de ser daqui 5 anos, né? Pensando nos 5 anos da faculdade. E eu lembro que eu achei aquilo muito infantil e achei muito. Como que eu vou dizer quem eu vou ser daqui 5 anos? Eu não tenho como saber isso. E é o que o João falou, né? Eu saio para comer um camarão, chegou lá, eu decido comer outra coisa. E eu lembro que eu fiquei maquinando isso na cabeça, e aí eu escrevi no texto que eu tinha, quando eu, de criança até o momento da faculdade, até o momento da faculdade não, né? Até, sei lá, de meus 20 anos, que foi quando eu saí de casa, eu tinha um plano na minha cabeça de ser essa pessoa, de ser aquela pessoa. E era um homem casado com mulher, com filhos, com a casa própria, com carro, que todo domingo estava na casa da minha família. E era exatamente isso que eu pensava. E aí o texto coloquei isso e coloquei que ainda bem que não deu certo. Ainda bem que meus planos não se concretizaram, senão eu não seria quem eu sou hoje. E eu gosto muito de ser quem eu sou hoje. Sim. Então, eu não penso em quem eu seria se eu não tivesse enfrentado as coisas que eu enfrentei. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o que eu poderia ter feito e o que eu posso fazer se eu não tivesse sofrido as coisas, se eu não tivesse que ter enfrentado as coisas que eu enfrentei. E aí eu pensei, estou no teatro. Porque eu fico pensando que eu acho que de tudo isso calhou de cair no teatro agora aos quase 40. Porque eu lembro a minha... Tá realizando o que você não pôde realizar. Legal, tá. Porque uma das minhas lembranças mais antigas eu lembro não sei se hoje é assim, mas antes do pré-escolar, minha cidade tem o jardim, que a criança, ela, né, acho que ela não está nem sendo alfabetizada, ela está só naquele lugar de socialização mesmo. E eu lembro que para mim eu lembro de mim mesmo, sei lá, eu devia ter uns 5, 6 anos. E eu lembro eu muito tímido assim na escola, eu lembro da escola, eu lembro eu no pátio, eu lembro eu no recreio, sempre muito isolado. E eu lembro que eu não, pelo menos, né, eu não lembro de ser isolado, de ser excluído, mas eu lembro que eu me excluía. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu sempre pintei muito bem. E eu lembro da professora, ela me colocava naquelas mesinhas quadradas,
E uma das cenas que eu lembro é ela mandando eu pintar um ursinho. E eu lembro que eu pintava o ursinho, e eu lembro que todo mundo ficava assim ao meu redor, e ela falava para os outros alunos, olha como ele pinta e não deixa sair da linha. Que eu acho que eu pintava muito minuciosamente, sabe? Sim. E partes é porque talvez eu tinha essa preocupação de pintar muito bonitinho, mas ao mesmo tempo era uma forma de me incluir naquele grupo, né? Então era bom, ao mesmo tempo não era, né? Porque era uma coisa natural, mas ao mesmo tempo tinha uma função. Só que isso era o que me incluía, mas também era o que me excluía, porque todo mundo queria fazer igual, porque eu fazia bem. Mas fazer bem era voltado para a arte, era coisa de menina era coisa de viado, e viado era excluído. A criança viada ela era excluída do grupo, né? E aí eu lembro que eu fui crescendo com isso, de pintava muito bem. E aí era coisa de viado, aí eu parei. E aí eu comecei a desenhar muito bem. E aí não tinha uma profissão para isso, eu não ia trabalhar com isso, então parei. E aí comecei a pintar quadros, e aí não dava dinheiro também. E aí sempre gostei muito de dançar, aí era coisa de viado, não podia dançar. Então eu fui sendo tolhido o tempo todo. Sabe? O tempo todo não podia fazer. Uhum. Ou porque não era uma profissão, né? As pessoas não enxergavam isso como uma profissão, ou então porque não era coisa de menino. E aí eu fui deixando de fazer. Eu acho que em algum momento eu fui entendi. Bom, eu não posso fazer isso e deixei de fazer. Que foi quando eu vim embora. Hoje eu não desenho mais, eu não pinto mais. Mas ao mesmo tempo, eu aprendi a sair para poder dançar. Eu adoro dançar. Então, assim, é um resgate daquilo que me foi tolhido quando eu era criança. E aí, vou me expor um pouquinho. A maioria, se não quase todos os meus namorados, está envolvido com arte. Meu primeiro namorado gostava muito de cantar, ele gostava de atuar. Meu segundo namorado gostava de cantar. Gostava não, ele é um ótimo cantor, ele é um ótimo ator. E aí tem um outro namorado meu que hoje ele mexe com designer. Então eu sempre tive nesse lugar de que alguém que eu me relacionava estava envolvido com artes. E aí, agora no início do ano, eu encontrei uma pessoa que estava no teatro, e aí eu conversando com ele, ele conhecia meus outros namorados, ele levantou isso, tipo, Ju, você já percebeu que todos os seus namorados são envolvidos com arte, e agora você está me envolvendo comigo, que também sou da arte. E aí uma coisa falou, então eu acho que eu não estou me relacionando com essas pessoas por causa disso, estou me relacionando com essas pessoas porque talvez seja algo que eu queira realizar e não estou conseguindo encontrar o caminho. Ai, e aí eu que já delícia, que delícia é se perceber. A elaboração. E aí, na época não, né? Foi no início do ano, eu estava procurando teatro. E assim, se eu não tivesse tido essa conversa com ele, provavelmente eu não teria entrado porque eu teria ficado com medo. Mas aí, quando eu entendi que era uma coisa que eu poderia ter desenvolvido ao longo da vida, que eu falei, pô, então acho que é hora de fazer. E não é que eu quero ser ator, não é que eu quero ser artista, não é nada sobre isso. É quase como todos os lugares em que eu tentei dar vazão à arte, ela se condensou tudo agora no teatro, que foi um lugar que consegui dar vazão a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que todas essas vezes que eu estava tentando me expressar através da arte era porque a minha sexualidade era muito reprimida, então eu tinha que dar vazão a isso de alguma forma. Uhum. Então, primeiro foi para o desenho, depois foi para a pintura, depois foi para a dança. Só que aí, por mais que eu tentava dar vazão nela, alguém tolhia. E até que em algum momento eu falei, não serve mais, então vou parar. E aí eu achei que eu parei, eu não parei. Eu estava encontrando isso nas minhas relações, né? De alguma forma, eu estava tentando. Então, eu não penso sobre o que eu seria, mas eu penso sobre tudo isso que eu deixei de fazer e que hoje eu tenho um pouco mais de consciência e que eu consigo trazer isso de alguma forma, né? Resgatar isso aos pouquinhos. E é curioso como qualquer expressão de arte, na sua vivência, pelo menos, era proibida, né? Fosse a dança, Tudo. fosse o desenho, tudo era proibido. E, curiosamente, toda a nossa família, eu sou primo da Bruna, são artistas. Eu falo que a gente é fada artesã, sabe? Tudo que é manual. Eu sinto que a nossa família enxerga trabalho manual como
um trabalho para ganhar dinheiro. Mas não, são costureiras, meu pai é marceneiro, meu tio é marceneiro, meu outro tio, ele faz quadros, e são quadros muito bonitos, mas eles não enxergam isso como arte, eles enxergam isso como um Uma forma de sobrevivência trabalho... mesmo, né? É só um trabalho de sobrevivência. A última vez que Sim. eu fui em Minas, eu fui no ateliê do meu tio, e aí ele falou comigo, ele me mostrando os quadros, são quadros muito bonitos, assim, tudo de madeira. E aí ele falou comigo, ô Juninho, às vezes eu vou em feira e tem gente que me trata como se eu fosse um artista. Eu falei, mas o senhor é um artista, porque isso aqui é arte pura, né? Só que eles não reconheciam isso como arte e ainda eu tentava produzir uma arte que era uma arte, entre muitas aspas, feminina. Então isso não era para mim, né? Então eu também Uhum. não podia fazer. Então aí essa coisa foi sendo reprimida. Eu fui tentando dar vazão em outros lugares. Mas eu também me pergunto se não era por ser você. Será que fosse um outro garoto que não performasse essa questão da criança viado, se não seria bonito ele saber desenhar ou Uhum. ele, sabe? Exato, também acho. Porque não era sobre a arte, era sobre quem eu era e quem era que É... estava fazendo aquilo, né? E Uhum. aí eles faziam essa associação, né? Exato. Uma coisa, né? Inconsciente, mas ainda assim era essa associação, né? Uma criança viadinha pintando muito bem. É tanto que eu tinha uma letra muito bonita. Aquela letra de fazer cartaz, né? Na minha época não tinha slide, era tudo no cartaz, era tudo na mão. E eu e minha irmã mais velha, a gente tinha uma letra muito bonita. A letra da minha irmã é muito bonita. E eu lembro que eu fazia cartaz, eu lembro que eu era a pessoa que fazia o cartaz do grupo e tal. E hoje minha letra é horrorosa. Minha letra é uma letra de forma, porque eu fui literalmente moldando minha letra para não ficar uma letra, entre muitas aspas, uma letra feminina, Menina. né? E hoje eu nem consigo voltar. E a letra da minha irmã e a minha letra, que era uma letra bonita, é parecida com a letra do meu pai. Então, por que que ele pode ter uma letra bonita e eu não poderia ter? Exatamente, exatamente. Uhum. Sim. Porque era eu, que era João, criança quer fazer viada. algum comentário sobre o Ju? Posso ir para outra pergunta? Não, pode achar. Eu tava pensando aqui justamente nesse ponto desses atravessamentos, né? De o quanto a gente. E aí, como a Bruna perguntou esse ponto do. Ah, mas será que não é porque era você, se não fosse outro menino, né? Que não. Sabe por que que eu perguntei? Porque o meu irmão, ele gostava de dançar, ele amava Uhum. dançar. Axé, vai descendo da boquinha da garrafa, até hoje, a dança da mãozinha, se você colocar para tocar, até hoje ele gosta. O Júnior já falou sobre ele aqui, né? E aí, pro meu irmão, ele dançando, pra família era legal, era curioso, era Sim. divertido. O Júnior não, o Júnior era proibido, sabe? E eu acho que tem muito isso, por exemplo, quando a gente vê aqueles vídeos nos rios, daqueles caras héteros dançando e tudo mais, e aí o povo, nossa, que cara divertido, não sei o quê. E aí, Uhum. quando você olha um gay, um viado dançando, nossa, mas só mais um viadinho dançando e não sei o quê. Eu fiquei pensando sobre isso, eu achei essa pergunta extremamente necessária. Porque é Obrigada, muito amor. isso. Não, a gata arrasou. A gata arrasou. Nossa, alugou um Eu triplex aqui na sou minha cabeça. E o quanto também, não só das pessoas perceberem, né? Mas o quanto também a gente não acaba se tolindo, justamente se colocando nesse mesmo lugar. De tipo, Exatamente. eu não posso, porque eu já sou viadinho, eu já sou gay, então eu tenho que tentar, pelo menos, performar aí uma certa masculinidade. Aí você vê um hétero, você acabou de dançar, rebolar, e pra ele, tipo, tá tranquilo, E, porque cara, ele não passa mulher por isso. mulher hétero ama homem que sabe dançar. Tipo assim, se você pegar um homem e botar numa. Eu gosto de dança também. Botar Sim. numa aula de, sei lá, sertanejo universitário, meu amor, vai ser concorridíssimo. Só que eu sinto que muitas vezes muitos homens também se afastam disso porque eles também precisam performar essa masculinidade, sendo que para mulheres muitas vezes é isso que é interessante, falando até Sim. sexualmente, né? Assim, duas coisas que eu lembrei. Eu sou dos anos 90, né? Então eu cresci com El Chan, né? Com aquela galera. é, sim, E eu ruge, lembro, né? era Ruge, era essa galera da época. E eu lembro que lá em casa tem um corredor grandão, e eu lembro eu dançando na boquinha da garrafa, numa garrafa no corredor. E eu lembro, né, eu desesperado dançando, e um tio meu entrou. Quando ele entrou, ele falou: vou contar pro seu pai. E eu parei na hora. Né? Isso não parece nada, né? Isso é uma coisa, o que eu estava dizendo, isso é errado, você não pode fazer isso.
Você vai internalizando o que é errado, então você não pode dançar, né? E outra coisa... esqueci o que eu ia falar. Cara, até quando tu for lembrar, quando tu falou isso, eu lembrei de uma coisa minha também. Quando eu era adolescente, eu assistia Glee, eu amava Glee. Nossa, Glee. Eu Ai, amava. gente, era tudo pra mim. O Kurt Enfim, era meu fave da vida. Amo. não, e assim, eu tinha um amigo hétero que ele também gostava de Glee. E então a gente super conversava sobre isso. Naquela época ninguém sabia de mim e tudo. Mas a gente super conversava sobre isso, super tranquilo. E pra ele era muito tranquilo falar que ele gostava de Glee, que ele assistia Glee e tudo mais. Só que pra mim era uma questão. Se eu falasse pra outras pessoas, eu acho que eu ficava naquela noia de, as pessoas vão notar, vão começar a questionar, vão começar a ficar, sei lá, fofocando meu nome. Nossa, olha aí, assisti Glee, né? Essas coisas. E ele não, ele se sentia super tranquilo para poder falar sobre isso. Ele não tinha esses medos, ele não tinha essas questões. Tipo, se alguém falasse alguma coisa, ele ia lá e ele só respondia, sai daí, doido. Não sei o que, coisa assim. E comigo era isso, um pisar de ovos de não. Eu tenho que escolher aqui com quem que eu vou falar que eu assisto Glee para que não fiquem matutando O meu coisas aí sobre segredo, mim na, quase, na né? cabeça. É um segredo meu, né? Um segredo meu, não só assistir Glee, mas no fundo, na verdade, era um segredo da minha sexualidade. Exatamente. E que ele não tinha essa questão. Eu não sei se eu já É falei isso no episódio anterior. Eu cresci escutando Legião Urbana, que Legião Urbana tinha aquelas letras, né, que conversava muito com a adolescência. E eu lembro que na época eu não tinha CD, não lembro como é que era, mas eu lembro que eu gravava em fita as músicas e eu gostava muito de escutar. E conforme eu fui escutando Legião Urbana, aquilo foi me atravessando muito, porque eu estava entrando na adolescência, né? E aí eu lembro que eu não sei se eu ganhei ou se eu comprei um pôster do Legião Urbana. E aí uma prima minha, ela falou assim, você sabe que ele é viado, né? E eu fui parar de escutar. Eu escutava Nossa, escondido. Às vezes eu gente. escutava escondido. Né? Porque era Olha aí. sempre quando a gente estava dando vazão a... Não sei nem se é a sexualidade da gente, mas algo É que a gente se você, né? identificava. Cara. Exato. Sim. Quando você tentava ser espontâneo, vinha alguém e te tolia. A coisa que eu esqueci foi, e eu já te falei isso, que eu tenho muita vontade de aprender a andar de patins. Quando Ia eu era dançar criança... também, você ia falando ao ato falho aí. Você já falou Não, comigo. dançar eu danço. Dançar eu só não fui para um curso, alguma coisa. Mas dançar eu vou para Gente, balada, ele não sei só fala para comigo dançar. que ele quer começar a fazer aula de dança, tem tipo assim, 2 anos. Aí eu falo, só falar que eu adoro, né? Eu não danço bem, gente, eu sou tipo uma batatinha, mas Eu adoro, eu fico maluca na balada. Quem me vê na balada não me conhece como eu sou. É uma outra pessoa, porque eu gosto mesmo, é uma coisa que eu consigo dar vazão hoje. E do patins, uma prima minha tinha patins e eram patins rosa. E eu lembro que não deixava eu andar com patins meu dela porque era Deus, rosa, viado, era meu de menina. E eu lembro que de Sim. vez em quando eu saía com ela para andar de patins escondido, só que o patins era rosa. Uhum. Aí não podia. Então, assim, era o tempo todo, não pode, não pode, não pode. E era uma coisa muito espontânea, né? E pensar que, tipo, coisas tão banais, né? Que eu falo banal aqui sim, é no sentido de normalidade. Acaba sendo tão perigoso pra gente nesse sentido, né? Do Violento? violento, sim. De se colocar nessa caixinha, do ter medo das outras pessoas notarem, né? Tipo, lidar com toda essa situação muito novo é muito violento. E eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar a Bruna fazer a próxima pergunta, porque eu acho que tem a ver com a próxima pergunta. Então, arrocha, gata. Mas eu quero a saber de você, Bruno, o que frita na sua cabeça sobre isso? É que é igual eu já falei pra você, eu não tenho questões com ter tido uma infância LGBT, mas eu tenho questões, por exemplo, eu descobri recentemente que a minha psicóloga fala, o seu nível de ansiedade é um nível patológico. Eu não sabia disso, eu descobri isso com 30 anos. Aí eu Uhum. falo, quantas coisas eu já não deixei de fazer por essa ansiedade? Quantas coisas eu enxergava como normal? E aí eu entendi por meio dessas outras pessoas, não é nem questão de não ser anormal, mas assim, para minha vida
né? Igual o ano passado eu tive um episódio depressivo que eu acho que foi o pior da minha vida até hoje. Foi onde eu precisei buscar psiquiatra, começar com medicação. E para mim a vida era um grande fardo, era um grande peso. Aí às vezes eu pego e me pergunto, quem eu seria se eu não tivesse visto a vida como esse grande fardo desde sempre, sabe? E assim, eu tenho muita... Eu sou uma pessoa rígida, eu sou uma pessoa que... Minhas gaysinhas de estimação aqui sofrem comigo, porque eu sou muito mandona. E eu acho que isso tem a ver com isso, sabe? E assim, se você for olhar para mim, a personalidade que eu sou hoje, ser controladora, ser mandona, é um aspecto grande da minha personalidade, sabe? Então, por isso que eu fico fritando nisso. Não sei Eu se lembrei da Biamon. Eu lembrei da Biamon. Você tem depressão porque você trabalha 12 horas por dia. Ai, eu amo esse vídeo. É meu espírito animal. E assim, eu olho para minha história, a gente faz muito isso em terapia, né? E assim, eu consigo ver os exatos momentos em que essas necessidades me aconteceram. Só que eu carrego isso até hoje, sabe? É o famoso pança ao chão que a gente pisa a vida inteira. Para mim, vai além de relacionamentos, da forma como a gente enxerga o amor ou não. Mas para mim é como eu enxergo a vida mesmo, sabe? Como eu enxergo viver. Mas você se sente mal com isso? Não é que eu me sinta mal. É que, assim, é um tópico que eu tô trabalhando em terapia agora. Igual eu falei para vocês. Essa questão do e se é uma coisa que eu levo muito para terapia e eu tento não questionar e se, mas questionar o que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho hoje, e eu tenho essa questão da responsabilidade muito forte, sabe? Eu não falo que o que eu vivia na infância foi culpa de alguém, eu sei que foram consequências daquela situação, né? Enfim. Mas aí é um ponto que eu levo para terapia com uma certa recorrência, sabe? E aí, sempre que eu assisto alguma coisa assim, principalmente que tem essa questão financeira tão forte, me vem isso, sabe? É engraçado porque você fica no extremo de e se, né? Eu fico no extremo que eu não penso sobre isso. Não acho que isso seja uma virtude, não. Muito pelo contrário, porque eu sempre... Mas eu também não acho que o do meu fato é uma virtude, tá? Eu acho que é o equilíbrio, é o que a gente sempre fala aqui. O importante é o que o João fala, não podemos ter prejuízos. Sim. Porque eu sinto que eu sinto que eu sou muito despreocupado com algumas coisas. Isso parece ser... Dependendo de quem olha isso, acho que isso transparece uma segurança muito grande. Mas é quase como... Se vai dar ruim, então não vamos preocupar com isso, sabe? Sei. Isso também. E para mim, lidar com pessoas assim... Porque sabe as pessoas... Fazer um podcast com pessoas assim. Gente, mando e desbando no Júnior. Mas sabe aquelas pessoas que falam, lá a gente vê lá e se resolve. Meu amor, o que vê lá e se resolve? Como você não vai pesquisar todas as variáveis possíveis e calcular, sabe? Só que eu sei que isso é um ponto que não precisa ser dessa forma. Por isso que eu trabalho muito, sim. Ainda que às vezes eu acabe mandando e desmandando muito das pessoas. E no meu caso pode parecer frieza, principalmente em relacionamento. De tipo, entrar no relacionamento, se vai dar certo, ok. Se não der certo, ok também. Não é que existe um equilíbrio de preocupação, é que não existe a preocupação, sabe? Por isso que eu falo que eu não sofro com fim de relacionamento, por exemplo. Ou sofro muito pouco, que é quase como, sempre vai dar errado mesmo, então, sabe? E uma coisa que me ocorreu agora, que a gente falou no último episódio sobre relacionamento, mas o meu é justamente, para mim, não tem essa possibilidade do que vai dar errado. Porque eu sou, gente, eu sou muito controladora, eu sou tão, assim, enxergar todas as variáveis. Eu vou fazer dar certo. E aí, por isso que às vezes eu entro em relacionamento que eu sei que não tá bom, que eu tô ali, eu tô falando, não, porque eu vou fazer dar certo. Eu não percebo que eu tô nessa noia. Hoje que eu tô em terapia já tem alguns anos, às vezes eu chego na sessão e falo, Miele, blá, 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 blá. Aí ela fala, você percebe que isso é ansiedade? Aí eu falo, não. Aí eu falo, você pode me explicar aonde que a ansiedade ela tá aqui? Ela fala, em tudo. Aí ela pega os pontos, eu falo, então tá bom. Então, a gente não precisa levar isso ao extremo, né? A gente pode falar, não gostei, vou desistir, vou voltar para trás. E aí eu sou bastante rígida nesse sentido, sabe?
você cria cenários, né? E quando eu crio cenário na minha cabeça, normalmente eu racionalizo aquilo tanto para fazer com que isso é uma noia sua. Então, sossegue esse facho. E normalmente não é noia minha, é realmente um sinal de. Exatamente. Eu faço exatamente o oposto. A sua ansiedade faz você criar cenários, e a minha. Eu não sei se é ansiedade, porque eu não me sinto ansioso. Eu faço o oposto. Eu racionalizo aquilo para tirar o significado que às vezes tem. E aí e aí normalmente E vem alguma coisa. racionalizar em excesso também não é bom, né? Exato, é. Porque já aconteceu Nossa, muitas coisas de tipo eu perceber e eu falar, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu racionalizo e falo, não, isso é coisa da minha cabeça. E depois era mesmo, sabe? eu sou um meio termo, mas eu não sou um meio termo do 40. Eu sou um meio termo que tem momentos em que eu idealizo tanto, já vejo até as fotos do casamento, como é que seria se a gente morasse juntos, para momentos em que também eu idealizo eu racionalizo horrores, do tipo, não deu certo, bola pra frente, é o que temos. Eu queria muito ser o meio termo, não de às vezes ser 80 e às vezes ser 8, mas desse 40 do tipo, faz parte, é muito bom quando a gente idealiza. Criar expectativas é uma coisa que você não tem como não criar, né? É impossível você não criar expectativas. É bom até, né, de certa forma. Tipo, só que como fazer o manejo disso tudo, né? Como se perceber no meio dessa. Como é que eu ia falar? Eu ia falar comportamento, mas eu não gosto muito dessa palavra, não. Não é como o E Julião para falou. mim, Não vamos tentar ser, né? E para Mas mim é muito sobre você tentar enxergar a situação pelo que ela é e não pelo que você gostaria que fosse, sabe? No sentido tanto de racionalizar ou de controlar. Aí eu sei que na terapia, às vezes a psicóloga fala, Bruna, mas quais são os fatos disso? E aí eu volto, sabe? Aí eu volto e falo, sim. os fatos são. Gente, a minha psicóloga, eu acho engraçado, parece que ela tá lidando com uma criança, sabe? Ela fala, então, vamos lá. Amor é. Aí eu penso, isso é amor. Não Menina, que sabia. Menina, coisa! Ai, não isso é sabia. ansiedade. Socorro. Todas as vezes que eu descobri que eu fui traído, eu já tinha percebido antes, mas aí eu racionalizei tanto. E eu não e eu, hoje, assim, depois de muito tempo, né, do fim dessas relações e com a consciência que eu tenho, não era porque eu racionalizava porque eu não queria terminar o relacionamento. Eu racionalizava porque eu pensava, isso é noia da minha cabeça. E depois não era. E assim, e as coisas que eu ia ligando, não era que eu ficava fantasiando, é que acontecia uma coisa, outra, dois, três. E aí as coisas se conectavam, mas aí quando elas se conectavam, é quase como vou chegar na realidade. E aí, para não suportar essa realidade, eu racionalizo isso. Isso é uma noia da minha cabeça. E aí eu sossegava. E aí depois eu descobria. Né? É o contrário de você, né? Você cria esses cenários. Não é que você cria esse cenário, você cria vários cenários para poder justificar a sociedade. Eu sou Variáveis, sabe exatamente Alice Cullen, que ela olha todas as Hum, possibilidades? Eu Sim. falo, é um poder que eu jamais queria ter, porque se eu aqui já surto, imagina se naquele poder. Não. E aí, se vocês não tiverem mais nenhum ponto a acrescentar, eu queria ir para a próxima Fica à pergunta ainda, vontade. para a gente ir para o final do episódio, mas a minha questão é se vocês veem esse padrão de alguma forma na clínica. Porque, para quem não sabe, né, tanto o Ju quanto o João são psicólogos afirmativos, se vocês quiserem até explicar o que é isso, e acabam atendendo muitas pessoas da comunidade. E aí eu lembro que no episódio em que a gente estava falando sobre saída do armário, vocês traziam pontos como essa questão do se expressar, né, fisicamente falando. E aí eu me pergunto o quanto isso não é comum em pessoas da comunidade, principalmente em homens Uhum. gays, né? Por essa questão do ser afeminado, do fala direito, a gente mulher senta direito. Então, como isso, vocês enxergam um padrão nisso na clínica ou vocês acham que é muito da história de cada um? Quanto a ser psicólogo afirmativo, eu vou convidar vocês a visitarem os nossos Instagrams. Aí vocês vão saber o que é um psicólogo afirmativo. Mas, não, eu acho que não só na clínica, né? Mas até nas nossas próprias vidas, essa questão do performar.
às vezes você performar no sentido de compensar também. Do tipo, eu sou uma criança afeminada, viada, eu gosto de homem, mas pelo menos eu vou tentar aqui ser inteligente, me esforçar na escola, e aí você leva isso para a vida adulta, do se esforçar no trabalho, ser bem financeiramente, né? Tem a questão de se esforçar para poder compensar na questão de performar uma heteronormatividade, de ser mais másculo, de deixar a voz mais grossa, de ser mais musculoso. Então, o tempo todo, porque tem muito isso de quantas vezes várias pessoas dentro da comunidade já escutaram algo do tipo de ele é gay, mas ele é inteligente. Ele é gay, mas pelo menos ele consegue se sustentar, ele tem um bom emprego, ele mora Ele é gay, sozinho. mas não parece, né? Ele é gay, mas não parece. Então, tipo, é justamente nesse ponto Sabe de o que eu que. escutei outro dia? Ele é gay, mas ele é limpinho. Eu achei Nossa, conceituado. gente. Nossa, isso é pesado. Ele é gay, mas ele não é promíscuo. Olha aí, ele com o namorado É, dele já de 15 anos, casado, com filhos. Então tem muito isso, tipo, essas coisas vão atravessando a gente de uma forma em que a gente acaba levando isso como um padrão para as nossas vidas, né? Do tipo, essas expectativas externas acabam também se transformando em performance, né? Para a gente poder sim. conseguir lidar com essas expectativas, né? E aí a gente vai entrar naquela neura do, né, se tornar aquela gay que trabalha horrores para poder ganhar bem e a gente conseguir justamente estar dentro desses padrões de, eu sou gay, mas pelo menos três pontinhos. E acha que perfeccionismo é uma qualidade, é uma virtude. Exatamente. E o E aí quanto a dentro da pessoa nossa se própria comunidade corrói a por gente dentro. o Isso eu quanto posso dentro da falar por nossa própria experiência própria. comunidade a gente fortifica isso, do tipo, quando a gente vai procurar uma pessoa, Força, né? porque eu quero que meu namorado ele seja mais másculo, mais forte, ou então que ele seja esteja bem financeiramente, ou que seja inteligente, ou que ele não transpareça tanto. Isso aparece muito também, né? No sentido de que eu não quero isso só para que eu performe, mas qualquer outra pessoa que estiver comigo, ou até o meio dos meus amigos que estiverem comigo, também vão estar ali performando essa compensação, essa ideia de compensação. Isso, tipo, acaba se transformando em raízes que elas vão crescendo, né? É. Vão indo para outros espaços. Você vai procurar pessoas que também estejam passando por isso. E aí, João? Concordo com tudo que o João falou, mas eu percebo, um dos lugares que eu mais percebo na clínica, eu acho que, não quero generalizar, mas eu acho que é muito comum. A procura por uma estabilidade. Quase não, né? Uma estabilidade de tipo, a hora que eu chegar nesse lugar, eu não vou precisar de ninguém, né? E aí eu vejo isso muito no trabalho de pessoas, por exemplo, que gostam muito de arte, mas aí tá fazendo TI. Pessoas que Uhum. gostam muito de literatura, mas estão fazendo, sei lá, administração. Uma coisa muito fora do que de fato elas querem. Uma coisa que está muito contra o próprio desejo. Porque é mais fácil ir para um lugar que disseram para você que vai dar certo do que ir para um lugar que talvez você se sinta mais feliz. Porque quando alguém te Exatamente. diz você vai para esse lugar, causa a fantasia, cria-se a fantasia de que, bom, essa pessoa sabe o que é bom para mim. Se ela sabe o que é bom para mim, isso vai me Aham. dar estabilidade. Se vai me dar estabilidade, eu vou me firmar. E isso não acontece, né? Não existe estabilidade em nada, né? Não existe estabilidade de profissão, ou na vida amorosa, ou enfim, de modo geral. Só que aí, E assim, só uma essa pergunta, está. enquanto pessoa que não é psicóloga, quando você fala que o outro sabe o que é melhor para mim, isso é insegurança ou é alguma outra coisa, sabe? Não sei se é não Depende. é que eu. Depende, é porque se você cresce sempre atendendo o outro, você vai entender que o outro sabe mais de Sim. você do que você mesmo. Então, Uhum. você tem que fazer isso. Então, você vai e faz, né? Aquela coisa de, às vezes, se torna menos, assim, entre muitas aspas, né? Um fardo menor vocês seguir um script social do que você tentar compreender o que realmente faz sentido para si.
O famoso não Só- ter que lidar com eu avisei, né? e não Eu ter acho que que não é nem lidar sobre. com. Ah, Não é nem, eu acho que não é nem sobre lidar com eu avisei, é lidar com eu errei. Porque é mais fácil você culpar o outro por ter decidido por você do que você mesmo do que assumir a própria do que responsabilidade assumir pelo a seu própria caminho. responsabilidade, Tá, né? tá. Porque essa falsa sensação de estabilidade para algo que alguém deu para você, que alguém disse que vai dar certo, ela também não existe para algo que você quer, né? Então, nos dois lugares você não tem a garantia dessa estabilidade. Então, Aham. por que a gente escolhe ir para um lugar que escolheram para você e não para um lugar que faz sentido para você? Tá? Perfeito. Porque se der errado em um, é 50% de dar errado em um quanto no outro, né? Mas ainda E assim a gente tem, sempre vai para o caminho do outro. e tem isso do tipo, claro que as respostas sempre serão depende. Mas nesse ponto de que às vezes se torna muito mais fácil você terceirizar uma responsabilidade pelo seu caminho do que você assumir ela, né? Assumir o seu caminho. Porque assumindo o seu caminho, você vai começar também a assumir a responsabilidade por, justamente como o Júnior falou, do eu errei se não der certo, né? Eu fui para um caminho em que não é o comum, do tipo, como o Júnior deu o exemplo, de pessoas que seguiram para TI, só que queriam artes, né? Só que queriam estar na dança, queriam estar no teatro. Acaba passando muito por aí, do tipo, e aí, de novo, aquela palavrinha do quanto você consegue sustentar o seu caminho, as suas próprias escolhas, quando você começa a entender o que faz sentido para ti, né? Porque não é só sobre você entender o que faz sentido para ti, é sobre também você, depois da terapia, sustentar isso, né? Do tipo, cara, tá, eu sei que eu não tô no caminho que eu quero, mas e esse outro caminho? Será que eu consigo dar conta? Né? Tem muito disso também. Vou jogar na cara da Bruna uma coisa. Lá vem. Eu acho que eu nunca falei isso para você, João. Eu fiz quase um ano de engenharia civil. Meu Deus, o que eu estava fazendo naquele Mentira! lugar? Não tem nada a ver comigo. Era só matemática, era só cálculo. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Minha irmã é engenheira, meu cunhado é engenheiro. Sabe assim, eu não estava indo para um lugar que eu gostaria de ir. Eu estava indo para um Sim. lugar que, de alguma forma, eu estava vendo que alguém estava se dando bem com aquilo. Mas e estava Uhum. mesmo, porque faz sentido para ele, não para mim. Né? Então, assim, eu estava seguindo um caminho que não era meu. E aí depois fui para administração. Eu fiz a administração do segundo semestre até o oitavo. Eu apresentei TCC, eu entreguei, eu concluí o oitavo semestre. E aí eu tinha que voltar para o primeiro, para poder concluir o primeiro e concluir tudo que eu tinha entrado no segundo. E eu lembro que na época que eu estava concluindo o primeiro semestre, que já era para fechar o curso inteiro, eu terminei meu namoro. E eu lembro que eu dei uma despirocada. E aí eu dei uma despirocada por causa do namoro, porque eu tinha a intenção de me formar, ir embora para São Paulo, ia casar, enfim, né? E aí Aham. desmoronou tudo de uma vez. Aí desmoronou o casamento, o namoro, a relação. E aí veio a profissão também, né? E eu despiroquei também com a profissão, que eu lembro que foi quando eu voltei para terapia. Quando eu voltei, não. Quando eu fui para terapia a primeira vez em Campinas. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Bruna. Isso faz mais de 8 anos. Então, assim, eu entendo que essa pessoa não existe mais. Mas eu lembro que eu falei, Bruna, eu tô com vontade de trancar a faculdade. Eu lembro que você me deu um puto sermão de você já tá com quase 30 anos, você tem que saber o que você quer, pipipi, popopó. E eu lembro que isso me atravessou muito mal, mas ao mesmo tempo foi exatamente por isso que eu decidi trancar. Não foi algo ruim, né? Porque naquele Caso momento de eu entendi, família. porra, por que eu vou fazer algo que eu não quero? Por que eu vou fazer algo que é ela Sim. que quer que eu faço, que é ela que está dando significado, que não é o mesmo que eu dou? E aí foi quando eu desisti. Então eu poderia ter ido para esse lugar, né? E normalmente é muito comum a gente ver isso, né? O outro sabe de mim mais do que ele, então eu vou Uhum. seguir isso, né? Que bom que eu consegui interromper isso e fui para outros caminhos. Mas isso é mais comum do que parece, eu acho. E é muito Sim. difícil a pessoa perceber isso, porque ela sempre acha
que nesse lugar que o outro decidiu por ela é um lugar seguro. E não é. Não E tem aquela garantia. coisa, Em pode minha até ser. defesa, deu só porque é casos de família aqui, que a gente Caso vai de começar a família. falar. Mas vale lembrar que a minha infância foi marcada por uma insegurança financeira muito grande. Você Exato. largar a faculdade no último semestre, falar isso para mim, até hoje eu falo, amor, vamos garantir o pão? Depois a gente sonha, porque ninguém sonha com fome. Então, mas eu Não, entendo. e- Gente, eu tenho esse perfil de arrancar o band-aid ao invés de passar aquele remedinho que faz sair, tá? Sim. Não me porque hoje, orgulho. né? Pensando hoje, isso foi desconfortável, mas não foi algo ruim, né? Uhum. Assim, não foi uma coisa tão elaborada quanto é hoje, mas eu acho que naquele momento eu entendi, bom, eu sou eu e a Bruna é a Bruna, então eu não preciso fazer o que ela Não é ela que E aí sabe o você que é melhor contando. para mim, né? Exato. Não que eu racionalizei isso tão claramente assim na época. Mas é o que você está falando, isso é sobre a sua história, né? Exato. Inclusive Sim. você fez administração, né? Eu fiz e depois eu fiz TI. Depois Eu, ela fez gente, eu depois ela amo fez TI. a parte mais de Né? exatas. Mas, por exemplo, eu tenho vontade de concluir essa faculdade de administração só para poder fechar esse ciclo mesmo, mas é só por causa disso mesmo. Uhum. Porque eu encontrei um lugar confortável. Não é nem Sim. confortável, é um lugar de sentido Faz para mim. sentido para você, né? Que faz sentido. João, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei como caso Não, de é porque eu família. ia falar quando o Júnior estava falando que às vezes quando a pessoa ela pode sentir que é um local que. E não é com essa tua última fala, mas, por exemplo, quando tu falou que é porque a minha irmã e o meu cunhado faziam engenharia e tudo, para eles fazia sentido, né? E pra ti naquele momento tu acabou seguindo porque tu viu aquilo. Aí eu fiquei lembrando muito também o que atravessa na clínica e outros lugares, é de que às vezes o local que a gente está é um local que pode até ser cômodo e confortável, mas não quer dizer que não cause sofrimento, né? Exato. Quer dizer que é uma dor que virou cômoda, é uma dor que você conhece, é uma dor que é confortável, e aí o arriscar sair dessa dor para você explorar novos caminhos que fazem mais sentido para ti, né, se torna arriscado, porque você não sabe o que vai dar. Não é porque você escolheu o que faz sentido para você que quer dizer que vai dar super certo. Pode dar super errado, Exatamente. né? E como sustentar isso? Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, elas preferem continuar nesse lugar dessa dor cômoda. Que parte da tua pergunta, né? Do tipo, muitas pessoas preferem continuar performando e compensando essa ideia mas pelo menos, né, eu preciso me dedicar ao trabalho, ser rico, ter a minha casa, ser independente, ser inteligente, né, ter aquela ideia de perfeição, né, por mais que seja uma dor que é cômoda, tem pessoas que não estão dispostas a arriscar. A minha psicóloga sempre fala que escolher dá medo, tem um custo, mas permanecer nesse lugar que você já sabe que você tá te trazendo sofrimento também tem um custo. Sim, então, muitas exatamente. vezes qual o custo que você tá disposto a pagar, sabe? Com E eu acho. Ai, desculpa, vai. Não, eu acho que essa pergunta é a pergunta perfeita para finalizar o episódio. Eu ia dizer isso, com essa eu encerro esse episódio. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A sua pergunta já foi, E aí, gente, de milhões. qual é o custo que vocês estão dispostos a pagar? E com essa eu encerro esse episódio, né? Um beijinho. Tá. Querem dar tchau, Beijo, meu meninos? povo. Beijo, Até o próximo meninos. episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.